E a gente volta a falar com o Marcos Araújo, né, para entender o movimento do mercado de hoje da soja. Agora você está me ouvindo, Marcos, aí direto de Curitiba? Sim, Petrin, boa tarde a todos. Bacana. Então vamos tentar entender o que aconteceu. Ontem aqui no Mercado de Companhia, a gente falou que a tendência era uma tendência de alta da soja, a gente registrou aqui porque a expectativa era de uma produção menor lá do USDA, né? Hoje o USDA mostra exatamente o contrário, uma produção maior, e isso reverte o movimento do mercado da soja caindo nesse momento, né? Mas não é só esse fator, quais são os outros fatores, Marcos? Ô, Petrin, no mercado a gente costuma brincar que é o seguinte, o mercado de alta, o mercado do touro, né, o bull, todo dia você tem que estar alimentando o touro com notícias de alta. Ontem nós tivemos o relatório do Departamento de Agricultura americana, que literalmente ele deu um Ctrl+C e um Ctrl+V nos números de produção da soja e do milho nos Estados Unidos em relação ao relatório do mês passado. Então os estoques vieram acima do que o mercado estava esperando. Por isso, então, Chicago caiu. Mas respondendo a tua pergunta, o porquê dessa forte queda hoje, é o terceiro dia consecutivo de forte queda do farelo de soja na China. Para você ter uma ideia, de janeiro para cá, o farelo de soja na China acumula uma queda de 14%. Por que isso? Preocupação, novamente, com novos focos e dispersão da peste suína africana lá na China, além de outras doenças como porcina e também a doença da orelha azul. Lembrando que a nossa soja vai para a China, vira farelo vegetal, farelo de soja, que é proteína vegetal, que vai alimentar todo esse rebanho de suínos. E a China representa 50% da produção mundial de suínos. Portanto, 2018 até 2019, Petri, a forte redução do rebanho de suíno na China se traduziu em menor importação de soja em grão, na ordem de 12 milhões de toneladas. Por isso, o mercado está bem apreensivo nesse momento, com focos de doença e os importadores chineses ausentes nesse momento de novas compras. Agora, Marcos, no relatório do USDA, né, houve um aumento nos estoques globais. Isso já era esperado pelo mercado, e mesmo com esse recorte aí, esse reporte, né, você avalia que ainda há um aperto nos estoques mundiais? Por que dessa pergunta? Aqui no Brasil também há uma expectativa até de recorde de safra, mas recentemente tivemos aí vários relatos, né, de problemas na colheita, qualidade da soja ruim por conta da chuva. O que você pode dizer em relação a essas previsões, não só mundiais, mas também aqui no Brasil? De médio para longo prazo, o cenário das commodities agrícolas continua muito favorável. A exemplo do que o Daúde falou dessa preocupação de inflação aqui no Brasil, não é só a inflação no Brasil, é uma inflação global com todas essas medidas dos bancos centrais para que supere o problema causado pelo Covid-19. Os fundos de investimentos estão comprando commodities, isso é favorável. Claro que esse balanço de forças negativo que eu citei na China é muito preocupante para nós. O USDA trouxe uma produção brasileira na ordem de 134 milhões de toneladas, porém, com todo esse problema que nós tivemos no início, seca em várias regiões, e agora um clima muito chuvoso, pegando o Mato Grosso, o Médio Norte para cima, e também o Mato Piba, eu acredito que uma produção brasileira de 132 milhões de toneladas seja muito otimista diante desses problemas todos que nós vivemos. Além disso, também, nós temos uma revisão potencial de quebra ainda maior na produção de soja na Argentina. Outro fator positivo de médio para longo prazo, Petrin, é que de maio até julho, a China precisa comprar cerca de 50% da sua demanda. Ou seja, ela vai ter que voltar para o mercado em breve. Porém, com essa queda acentuada do farelo no mercado chinês, hoje as indústrias chinesas trabalham com uma margem negativa ao redor de $5 por tonelada. Isso tudo se traduz nesses prêmios negativos aqui para o Brasil. Então vamos tentar resumir tudo isso que você está falando então. Você está dizendo que a oferta de soja por conta dos problemas climáticos aqui no Brasil não deve alcançar o recorde, ou se alcançar não deve ser nos mesmos patamares que se havia previsto há um tempo atrás, uma oferta global um pouco menor também, e também, ao mesmo tempo, uma procura, uma demanda menor da China. Você acha que isso faz um equilíbrio a ponto de a gente poder, de repente, dizer que, pelo menos em relação à formação de preços,
a soja aí deve ter um primeiro semestre em bons patamares, Marcos? Sem dúvida. Se você pegar os preços futuros agora, de hoje para junho, o mercado de exportação nos aponta um preço da soja R$ 7,00 mais caro que nesse momento, Petri. Tá? Algumas regiões do Brasil têm sofrido preço ao produtor com a pressão de colheita e também com toda essa disparada do frete rodoviário, o frete interno no Brasil saltou bastante, né? Então os estoques continuam curtos e eu acredito que os melhores preços da soja ainda ocorrem no primeiro semestre desse ano, uma vez que para o segundo semestre nós temos uma curva de preço dos contratos futuros em Chicago invertida. Tá bom, quero agradecer então o Marcos Araújo, da Agriinvest Commodities. Obrigado mais uma vez pela sua participação aí direto de Curitiba. Até uma próxima, Marcos. Disponha, grande prazer, até.